Essa é a aula número 2, a aula 2 do módulo 4 e o quarto e último módulo do nosso curso Empoderamento Feminino na Bíblia. Estamos tratando a vida de Esther, a rainha Esther. E essa aula ela tem um nome, é o decreto de extermínio e a resposta de Esther. E o nosso objetivo aqui, quero que você anote isso, por favor. Não deixe de tomar nota dos pontos principais para você não esquecer. Nós queremos explorar a ameaça ao povo judeu. Nós vamos explorar aqui a grande resposta, uma das respostas mais corajosas da Bíblia, e ela vem da rainha Esther, ok? Está existindo então nesse momento da história uma conspiração. A conspiração é de Amã e ela é contra os judeus. E em meio ao luxo, né, de um palácio e um tumultuado ambiente, né, dentro de um reinado, pessoas próximas desse rei, pessoas que cercam Xerxes, tem toda uma questão de luxo, uma questão de artimanha e de conspirações. E Amã, ele está nesse alto padrão de realeza, ele é um oficial do rei. E ele tornou-se, então, o principal antagonista dos judeus. O seu rancor contra Mordecai, né, a sua raiva, ele foi alimentando aquele ódio, né, de Mordecai, que ele é um judeu devoto. Ele é um judeu que acredita em Deus. E ele se recusava a se prostrar diante dele, diante dos reis, deuses, né, locais. Diante do rei, ele não ia se prostrar, ele não ia adorar, ele não seria idólatra. Então, esse personagem começa a alimentar um ódio profundo que acabou transcendendo, ultrapassou o ódio do indivíduo. E aí ele começa a visar, então, o povo judeu. Amã tem um ódio tão grande de Mordecai que sai da pessoa e vai para o povo. Ele tem um ressentimento, né? Então ele está determinado a se vingar. Ele quer vingança. E ele começa a tramar uma conspiração. Só que essa conspiração, ela é devastadora, suas consequências. Ele quer só exterminar um povo. É só isso que ele quer fazer. Coração maldoso. Então ele começa a utilizar da sua influência no palácio para poder conseguir isso. Amã, ele consegue convencer, então, o rei Xerxes. Chegou o momento de convencimento. E então existe a emissão de um decreto. E esse decreto é para quê? Isso mesmo. Exterminar todos os judeus do império, matar todos os judeus. E ele argumentou que os judeus, eles eram um povo espalhado, né? Era um povo distinto, um povo que não estava tão unido. E ele disse que esse povo tinha suas leis diferentes do que Xerxes tinha como de obrigação para o seu povo. E essas leis, por serem diferentes, era uma grande ameaça à unidade desse reino. Então Xerxes, ele sem se dar conta, né, de possíveis consequências humanas desse ato, ele não olha para isso. Lembra que ele era um cara terrível. Ele autorizou, então, o plano de Amã. E ele entrega, então, o seu anel selo, né? Se você gosta de assistir aí séries no qual tem monarquia, reis, existe um anel selo no qual ele vai legitimar, então, o decreto. Ele vai assinar esse decreto. E o decreto, ele é detalhadamente elaborado por Amã. E ele é enviado, então, para todas as províncias do império, né, do qual fazem parte do império persa, do império de Xerxes, e ele estabelece uma data. Amã, ele foi detalhista. Ele coloca uma data, e essa data é a data específica, é o dia da matança. É o dia de aniquilação dos judeus. E vai ser quando? Vai ser no 13º dia do 12º mês, né, o mês de Adar. Está definido. Tem uma ordem, tem um decreto, tem um plano, a conspiração deu certo. O mal está vencendo. E esta ordem, ela é cruel, ela é irrevogável e ela se espalhou rapidamente. Lembra que notícia ruim corre rápido? Tá aí um dos exemplos. Tá aí. Então começa a gerar uma onda de angústia. Para uma notícia ruim, para quem é ansioso, talvez se você é ansiosa, mas está sendo empoderada agora por Deus, vai perder isso aí no seu coração. A angústia, o desespero, né, entre o povo judeu, porque algo ruim vai acontecer. E aqui nesse caso é morte. E em todas as cidades, os judeus começam a chorar. Os judeus começam a lamentar.
E é um lamento público. Eles vêm a público exercer ali esse ato de chorar, né? Eles vão vestidos de saco, eles vão cobertos de cinza, eles vão para as praças, eles vão para os locais públicos de saco, coberto de cinza, chorar e pedir misericórdia. E aí tem uma reação, essa reação é de Mordecai, e tem um pedido de ajuda a Esther. Porque ele toma conhecimento, então, desse decreto, ele corre para pedir ajuda, e Mordecai, ele acaba reagindo com uma dor muito intensa. Ele não esperava um acontecimento desse, que essa briga inicial, esse descontentamento entre eles, pudesse chegar aí no seu povo. E essa determinação, era uma determinação do rei, com carimbo do rei. Então, rasgando ali as suas vestes, né, em um sinal de luto, ele também se veste de saco, ele também pega cinzas e coloca aí em seu corpo, coloca nesse saco, e ele começa a andar pelas ruas de Susa. E ele começa a se lamentar em voz alta, ele começa a pedir misericórdia. Então a sua tristeza era uma expressão que não ficou apenas no seu próprio desespero. Essa expressão de Mordecai foi de todo o povo judeu, porque tinha um decreto com dia e hora marcada de aniquilação. A morte chegou. Uma notícia ruim pode fazer com que você se entristeça demais, fique num momento depressivo, em pânico. Mas olha o que aconteceu aqui, olha o que Deus faz. Mordecai, ele sabia que a única esperança para os judeus residia aonde? Em Esther. Ele está pedindo misericórdia, ele está clamando em Deus e ele vai buscar a ajuda dessa mulher empoderada. E agora ela é rainha da Pérsia. Rainha, empoderada, filha, né, de Mordecai. E ele então enviou uma mensagem urgente para ela. Ele foi buscar ajuda com pessoas ao seu lado, pessoas que ele ama e que amam ele também. Então, a família. E ele começa a implorar para que ela pudesse interceder junto ao rei no nome do seu povo. Mas aí tem um problema, você vai lembrar lá da aula 1. Esther, ela enfrentava um dilema mortal. Qual que era? Ela manteve a identidade dela oculta. Então ela se aproxima do rei, e ela, sem ser chamada, né, ela poderia se aproximar do rei sem a devida autorização, poderia resultar numa execução, porque eram as leis dos persas, eram as leis de Xerxes. Mas ela, mesmo assim, correndo perigo, ela vai e tenta se aproximar dele, ela fica em silêncio. Então significa o quê? Que ela estava pedindo a permissão para ele, nesse silêncio e nessa aproximação, sobre a não destruição do seu povo. Ela corre risco de vida de se aproximar para conversar com ele sem devida autorização. E ela corre esse risco de vida para poder falar sobre isso. Mordecai, com a sua sabedoria, com a perspicácia que ele tem, ele encorajou a Esther a agir, mas a agir com prudência. Tomar atitude com prudência, com estratégia. Ele lembrou ela que talvez, né, ela tivesse alcançado essa posição, ela estava como rainha naquele momento, mas se ela descumprisse leis, ela poderia ser morta. Então, justamente naquele momento de crise, naquele momento de morte para o seu povo, ela também corre risco de morte, mas ela tem coragem. Ela é uma mulher empoderada por Deus. E as suas palavras, né, parece que elas ecoam assim, como uma verdade tão profunda. É algo tão do coração. Ela diz, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou nesta posição de rainha. Essa verdade, essa fala é tão poderosa, ela é tão intensa, que mexe com o coração de Esther. Esther, então, ela se prepara para poder abordar o rei. Tem uma preparação depois de receber uma mensagem de Deus. Não dá para sair fazendo tudo a qualquer custo, a qualquer preço. Tem que ter estratégia na vida. Tem que ter preparação depois da palavra de Deus. E para abordar o rei, mesmo arriscando a sua vida, ela tem coragem. E essa coragem ela é renovada. Ela tem uma fé inabalável nesse Deus. Ela acredita nesse Deus de toda a força do seu coração. Esther tomou então a decisão de arriscar a sua vida para salvar o seu povo. Em vários momentos, nós, em nossas vidas, temos também correndo riscos de saúde mental, principalmente.
para poder ajudar os nossos familiares. Mas Deus está conosco, Deus vai nos dar a vitória e a gente vai conseguir sair disso. Mordecai, ele conseguiu reunir então todos os judeus em Susa para poder fazer um jejum. A solução, olha aí para você, um jejum. E ele começou a orar por Ester durante 3 dias. Todo o povo jejuando e orando por Ester. Ester e suas servas, elas fizeram o mesmo do outro lado. Também estavam jejuando e orando e falando com Deus. Elas precisavam de força espiritual. Elas precisavam de orientação divina. Porque essa tarefa era gigantesca, uma tarefa monumental. E estava diante deles um desafio. Tá com desafio? Tá com luta? Tá enfrentando dificuldade? Jejum. Jejum e oração. Jejum e oração. Eu tenho certeza que a sua vida, depois de ser empoderada pela palavra de Deus, com jejum e oração, ela vai ser outra. Então, após esse período, né, de preparação espiritual, isso é fundamental, muito importante, Ester, ela se vestiu com as suas vestes reais, depois de jejum, depois de oração, depois de conversar com a família que ama, está com vestes reais, está pronta, ela está com o coração cheio de temor, cheio de esperança, e ela foi então até a corte do rei. E agora, diante dessa chegada dela, né, quando Xerxes viu ela, ele estendeu então o cetro de ouro. Aí, estender sobre ela o cetro de ouro é um sinal de aceitação. É um sinal de favor. Olha a estratégia para poder chegar perto. Se chega de qualquer jeito, pode ser morta. E este gesto, então, permitiu que Ester se aproximasse e começasse a implantar um plano de salvação. Depois que ele estende, né, o cetro sobre ela, ele fala, pode se aproximar, pode falar. E o plano dela tem sabedoria. O plano dela tem estratégia. O plano dela tem um coração cheio de amor pelo seu povo. E ela quer salvá-los. Então Ester, ela convidou o rei e ela convidou Amã para um jantar. Convidou eles para comer. Crente essa, né? Falando em comida, falando em jantar, ela estava disposta. E ela convida a mãe e ele para fazer um jantar e ela cria um ambiente. Um ambiente de intimidade, um ambiente favorável, né? Para ela poder revelar um pedido. E no primeiro banquete, ela não fez a sua petição. Ela não serviu a mesa e eles comeram, bateram um papo, deram uma risada e ela faz um pedido imediato. Ela é estrategista, mulher. Ela convida eles para um segundo banquete, no dia seguinte. Então, hoje ela se aproxima, hoje ela conversa, hoje ela mostra quem é. Amanhã ela faz um pedido. Não chegou pedindo de cara, direto. Ela foi estrategista. E essa estratégia deu a ela mais tempo. Ela precisava preparar um cenário, porque ela ia revelar um pedido que não fazia mais sentido, porque o rei já tinha decretado com o seu anel selado a morte, a aniquilação desse povo. Então ela tinha que fazer esse pedido no momento certo, inspirada por Deus com estratégia. E a resposta de Ester a este decreto de extermínio é uma resposta poderosa. Na verdade, essa resposta que Ester dá para o pedido de Amã é uma lição de coragem, é um tapa na nossa cara quando a gente fica reclamando e é covarde em relação à vida. Mostra muita fé também, mostra liderança, igual a gente aprendeu com Débora. Porque ela enfrentou o inimigo, e era um inimigo implacável, tinha um risco mortal aqui, risco de morte, e ela demonstrou uma combinação muito rara, mas combinação que mulheres empoderadas por Deus possuem. Ela combina sabedoria e estratégia. Não basta você ser estrategista na vida, tem que saber a hora certa para cada tomada de decisão. Ela mostra isso, ela tem uma coragem inabalável, então ela convoca o povo para jejuar e orar. Mais uma vez, não se canse de jejuar e orar. Ester, ela nos mostra a importância de buscar a Deus, né? De buscar força espiritual sempre. De buscar um retorno dos céus em tempos de crise sempre. Ela tem uma disposição de arriscar a vida dela. Arriscar o cargo, nem questiono, mas arriscar a vida dela para poder salvar o povo. Então ela revela a profundidade da sua fé, ela revela o compromisso com justiça, ela revela um coração cheio de amor no tempo de crise. Então agora, nós temos uma situação gravíssima diante de nós. E na próxima aula, no próximo vídeo que você vai assistir, a gente vai analisar como que foi essa estratégia, como que ela reverteu esse decreto,
como que ela reverteu o extermínio e como que ela garantiu a salvação dos judeus.